Amém? A graça e a paz, Deus abençoe sua vida, sua casa. Estamos aqui com mais um momento com Deus, com uma palavra poderosa, essa palavra que se movimenta na nossa vida. Você já deve ter ouvido falar em algum momento na sua vida assim que a palavra é um rio de água viva. É um rio que jorra do coração de Deus. Amém? Eu gostaria de compartilhar algo especial com você aqui nesse momento. Não sei qual é o momento que você vai estar vendo essa mensagem, mas creio que será algo que vai atingir profundamente o seu coração pela profundeza do que ela tem para dizer à sua vida no ambiente pelo qual você está vivendo. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 47, vai falar sobre a vida do cego Bartimeu, um homem deficiente visual, mas que enxergava muito além do que ele poderia pensar, muito além do que ele poderia saber que ele enxergava. Ele estava rodeado de pessoas que enxergavam visivelmente, enxergavam materialmente, mas ele estava enxergando coisas muito além do que as pessoas que estavam ao seu redor estavam enxergando. Diz assim, capítulo 10, versículo 47, diz assim: E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. No texto, nós entendemos que há um burburinho no ambiente onde aquele cego morava, onde Bartimeu morava, onde Bartimeu estava, pelo menos, que Jesus estava passando. Bartimeu sabia quem era Jesus, Bartimeu conhecia Jesus, Bartimeu pelo menos já ouviu falar muito sobre Jesus, sobre os milagres, sobre os prodígios, sobre as ressurreições, sobre as curas de coxos, sobre as curas, às vezes até mesmo de algum outro cego que ele ouviu falar. E Bartimeu ouviu falar desse Jesus. Então, deficiente visual tende a sintonizar muito mais a sua audição. Ele tem muito mais sensibilidade. Então ele começou a ouvir que Jesus passava e uma multidão o acompanhava. E esse homem começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem estava passando por uma grande dificuldade na sua vida. Com certeza não deve ser fácil, com certeza não é fácil para uma pessoa ter uma deficiência visual, não conseguir enxergar, em respeito a ter uma vida comum no que nós conhecemos ser normal. Temos dificuldades para nos locomover, temos dificuldades para trabalhar, temos dificuldades para trazer até mesmo o mais essencial para dentro da nossa casa. Se não tiver um ambiente de ajuda de terceiros, temos a dificuldade do mais básico dentro do nosso lar, dentro da nossa rotina de família. Então, ter uma deficiência visual para esse homem aqui já estava sendo uma coisa constrangedora e uma dificuldade muito grande. E, apesar de ser de nascença, ele ter uma dificuldade enorme para dar andamento na sua vida, principalmente por conta daquela época. Deveria viver pedindo esmola, viver dependente das pessoas. E isso traz um constrangimento muito, muito difícil, algo muito difícil de se lidar durante a sua vida, você ser dependente das pessoas. Então aqui inicia um milagre na vida desse homem, desse cego que morava nesse ambiente de Jericó. Quando ele vê no seu íntimo, quando ele vê Jesus passando. Por que eu digo ver? Porque esse homem chegou através da barreira do tempo, quem Jesus era. Quando ele olha para Jesus, ele não somente tem um discernimento que Jesus, o Cristo, está passando, ele tem o discernimento que Jesus, o Cristo, aquele que haveria de vir, Jesus, filho de Davi, traz o entendimento de Jesus, o Messias, está passando por aqui. Muitas pessoas que estavam naquela multidão acompanhando Jesus não tinham a mínima noção de quem realmente era Jesus. Eles tinham a concepção de que Jesus era um rei que iria se estabelecer fisicamente,
que iria os libertar de um cativeiro que eles estavam passando naquela época, mas esse homem não, esse homem enxerga a essência de quem Jesus é e o que Jesus poderia fazer por ele. E é sobre isso que eu quero falar com você aqui essa noite. Quais eram as coisas que esse homem, Bartimeu, sabia sobre Jesus? O que ele sabia sobre Jesus? E o que nós sabemos sobre Jesus? Bartimeu, ele sabia quem Jesus era. Bartimeu, ele tinha consciência de quem Jesus era. Eu e você, será que nós realmente conhecemos Jesus? Você conhece Jesus verdadeiramente? Você vive no íntimo com Jesus verdadeiramente? Você tem a essência de Cristo em você, entendendo o que Ele pode fazer por você, o que Ele já fez por você na cruz e o que Ele pode continuar fazendo por você no decorrer da sua vida? Então, você tem realmente noção de quem esse Jesus é? De quem Jesus é? Jesus está passando, você sempre ouve falar de Jesus, você sempre ouve uma palavra direcionada à sua vida falando de Jesus, que Jesus cura, liberta, restaura, traz vida. Mas você tem intimidade, você realmente conhece Jesus no pessoal? E esse homem conhece Jesus tão afiadamente que ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei, eu compreendo, eu sei quem tu és o Messias que haveria de vir. E eu não sou digno de estar diante de ti, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Misericórdia vai falar de uma pessoa que às vezes até entende que não merece de uma ajuda, mas o clamor pela misericórdia é pedir que o terceiro se compadeça de sua situação e o ajude. E ele sabia que Jesus era aquele que poderia o ajudar, poderia retirar daquela zona de dificuldade. Que Jesus era aquele Deus, que Jesus era aquele homem que poderia te tirar da humilhação de viver mendigando. Que Jesus era aquele que poderia fazer um milagre e fazer que as suas vistas voltassem a ter a normalidade do que ela deveria ser desde o início. Então, o texto nos dá a entender que Bartimeu realmente sabia que Jesus era o Messias prometido. Então, é interessante que um cego é quem identifica corretamente que Jesus era o Messias. Parece que ele via nitidamente, como qualquer um outro via com os olhos físicos. Mas o que nós precisamos enxergar é o nosso olhar espiritual e saber no nosso íntimo quem Jesus é. Bartimeu não somente queria algo físico de Jesus, ele conhecia algo no Espírito, algo íntimo com Jesus. E nós precisamos conhecer Jesus na intimidade para nós começarmos a clamar, começarmos a entender que nós não somos merecedores, mas pela misericórdia, tem misericórdia de mim, Jesus. Através da misericórdia, Deus vai agir em nossa vida. O cego de Jericó, ele sabia que Jesus o ouviria apesar ou através do que a multidão estava falando para ele. Ele começa a gritar, ele começa a clamar, ele grita: tem misericórdia de mim. Um homem humilde que começa a se prostrar e a multidão começa a o repreender, mas apesar da negatividade da multidão, apesar de tudo que é de contrário que estava vindo da boca daqueles que estavam acompanhando Jesus, de tudo que era contrário daqueles que estavam acompanhando Jesus e que deveriam saber que Jesus era aquele que poderia fazer algo por ele, que eles deveriam incentivar aquele homem com deficiência, com dificuldade. Não, continue mesmo, clame ele, chame por ele, porque ele pode fazer algo por você. Aqueles que andavam com Jesus, aqueles que se diziam saber quem Jesus era, foram aqueles que desmotivaram esse homem a continuar clamando pela sua cura, pela sua restauração. Então, apesar do vento contrário, apesar do mar revolto, você tem que continuar remando, você tem que continuar caminhando, você tem que continuar gritando, você tem que continuar clamando, você tem que continuar pedindo que a misericórdia de Deus venha sobre você. Apesar de tudo que é contrário sobre a sua vida, você tem que acreditar e entender que apesar de tudo que quer te sucumbir, tudo que quer bloquear
o seu milagre, tudo que quer bloquear a sua vitória, você não pode deixar que te engula. Você tem que continuar pedindo, continuar clamando, continuar perseverando, continue clamando, continue gritando mais alto. Se as ondas estão batendo forte, grite mais alto, clame mais alto. Se as pessoas querem te sucumbir com palavras negativas, continue clamando mais alto. Não dê ouvidos às palavras e às coisas contrárias que chegam até você. Então, ele reconhece a sua necessidade, que ele não merece nenhuma ajuda de Jesus, mas ele continua gritando: tem misericórdia de mim. O homem está desesperado, mas não se permite Jesus passar por ele sem que ele o note. Ele estava desesperado pela atenção de Jesus. Sabendo que Jesus estava passando por ali, ele viu aquele momento, um momento único para que Jesus viesse e agisse na vida dele. Ele não se permitiu deixar que aquele momento passasse. Então, não deixe que as ondas deste mundo, as dificuldades, as tormentas venham atrapalhar a sua vitória, atrapalhar o que Jesus tem para você, apesar da negatividade que eles querem colocar na sua mente. Então a multidão em nosso encontro quer retirar o nosso milagre, mas a nossa insistência em saber quem Jesus é, o que ele pode fazer, vai sempre estar adiante. Amém? Glória a Deus! Então, esse cego de Jericó, Bartimeu, ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Ele sabia, ele tinha convicção, ele tinha certeza que Jesus poderia fazer algo por ele. Então Jesus, olhando para ele, manda chamar e faz uma pergunta específica para ele. O que você quer que eu te faça? Esse homem está com a capa dizendo que é um mendigo, já cego, com dificuldade. Nitidamente a cultura está dizendo que ele é um mendigo. E Jesus faz uma pergunta específica para ele. De tudo que você está passando, o que você realmente quer que eu te faça? E ele faz o pedido específico para Jesus. Mestre, que eu tenha vista, que eu venha enxergar. Então, Jesus, ele concede o pedido daquele homem. Quando Jesus traz a vista, Jesus traz a dignidade de volta. Jesus traz uma oportunidade daquele homem ter uma dignidade, correr atrás do seu próprio pão, ter o entendimento de que ele tem que ser um servo, ter um conhecimento de quem Jesus é. Não somente pelo fato de Jesus ter feito um milagre na vida dele, porque mesmo ele sendo um mendigo, mesmo ele sendo cego, ele já sabia muito mais do que aqueles que enxergavam e estavam andando com Jesus. Então o que Jesus fez por ele naquele momento só foi um acrescento do que ele poderia melhorar na sua vida. Então o que pode melhorar na minha vida hoje? O que pode melhorar na sua vida hoje através do que Cristo pode fazer por você? E é uma pergunta que Jesus faz para você neste momento. É uma pergunta que eu quero me deixar ser usada pelo Espírito Santo para fazer para você. O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nesse momento. O que você está precisando? O que realmente você precisa para que venha fluir um sorriso verdadeiro do seu rosto? Você tem passado anos de dificuldades, depressão, ansiedade, essa situação de enfermidade sem fim, dificuldade na família que não resolve nunca. O que você quer que eu te faça? Verbalize para o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, na minha família. Meu filho está envolvido em situações difíceis. Senhor, o meu casamento não está bem. Senhor, essa doença, essa enfermidade que eu estou desenganado pelos médicos. Senhor, eu estou passando por essa dificuldade tremenda. Senhor, as multidões estão clamando, dizendo que eu não vou vencer. Me ajuda, Jesus. Me ajuda. Jesus, ele pode vir e estar te perguntando nesse momento: o que você quer que eu te faça? Verbalize para ele nesse momento. Verbalize para o Senhor que você realmente precisa e ele vai agir na sua vida. Então Jesus, ele é o único que pode fazer algo por nós. E ele está passando por aqui nesse momento. Ele é o único que pode fazer algo por você nesse ambiente.
Entenda uma coisa, seja qual for o ambiente ou o tamanho da dificuldade que você está passando, Jesus é o único que pode perguntar para você o que você quer que eu te faça e Ele pode fazer alguma coisa. Eu quero orar com você em respeito ao que você está passando, em respeito a essa dificuldade, essa situação que você está passando, e eu creio que Jesus tem um milagre para entregar em suas mãos e eu quero que você tome posse disso. Quero que você tome posse e você vai testemunhar Deus fazendo algo na sua vida. Você pode até pensar assim, eu já tentei tanto, já fui em tantos lugares. Você já foi até em lugares que não necessitava ter ido. Pediu para pessoas ou seres que não necessitavam você ter buscado. Você está desacreditada nesse momento. Eu peço que você venha verbalizar o que você precisa do Senhor essa noite. E você vai testemunhar o agir de Deus na sua vida. Que no nome de Jesus você vai testemunhar na sua própria vida o que Deus pode fazer. Como esse homem, em alguns minutos, ele voltou, ele enxergou. Ele passou a enxergar, ele passou a ver tudo que estava ao seu redor. Porque ele sabia quem Jesus era. Se você realmente sabe quem Jesus é, você sabe que Jesus pode fazer algo na sua vida. Não deixe que as situações, não deixe que as palavras contrárias, não deixe que as palavras de maldição venham tomar conta da sua vida, da sua casa, do seu ambiente, da sua família. Não deixe que as palavras de que você não é vitorioso, que você não vai vencer, não deixe que as palavras de que você vai sofrer mesmo, você nasceu para ser mendigo. Esse homem não deixou que essas palavras tomassem conta da sua vida. Eu não nasci para ser mendigo, ele colocou em seu ser. Eu sou um vitorioso em Cristo. O Messias está passando aqui, ele pode fazer algo por mim. Então, no nome de Jesus, eu quero orar com você, quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quero liberar uma palavra de bênção, uma palavra de cura. Senhor, no nome de Jesus, eu apresento essa alma, essa vida diante do seu altar, Senhor. Essa mulher, esse homem, esse jovem, Senhor, essa pessoa que está precisando de um agir do Senhor, ó Pai, na vida dela neste momento. Sei, ó Deus, que momentos difíceis passaram-se até nesse momento, ó Deus, e ela está clamando, está gritando, tem misericórdia de mim, Jesus, no íntimo da sua casa, no seu momento sozinho. Senhor, no nome de Jesus, faça algo na vida dela, Senhor, não para comprovar, para que a glória venha para mim, Senhor, mas para que o Senhor, ó Deus, venha ser glorificado através da sua palavra, que é viva e eficaz. Então, Senhor, no nome de Jesus, o que ela está colocando diante do seu altar, o que ele está colocando diante do seu altar, venha concretizar na vida dele, na vida dela, Senhor. Muda a vida dele, Senhor. Restaura, transforma, liberta, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, que ele venha entender que há um caminho melhor, que há um caminho mais glorioso e maravilhoso a se viver, que é na tua presença. Que a graça do Senhor Jesus venha se manifestar na sua casa e na sua família durante esses dias. E você vai contemplar a maravilha de Jesus passando pela sua casa. No nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, a sua casa e até a próxima.